Irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa pregação. Abra fazendo favor a palavra de Deus na carta aos Hebreus. A última pregação que nós tivemos em Hebreus foi pregado o capítulo 8, que falou do novo pacto que Jesus é o melhor fiador. E este pacto novo que Deus estava fazendo, Ele ia colocar a palavra na nossa mente e escrever nos nossos corações e ia nos dirigir. E dentro desse novo concerto, junto com Ele, primeiramente Ele lavaria os nossos corações, tiraria o coração de pedra, nos daria o coração de carne e colocaria o Espírito dele dentro de nós e o mandamento dele dentro de nós. Para darmos continuidade, meus irmãos, Hebreus capítulo 9, nós vamos estar lendo do versículo 11 em diante. O tema central aí que eu trouxe numa frase só, o título da minha pregação, o texto completo, é a perfeição do culto a Cristo. A perfeição do culto de Cristo. Podemos fazer a leitura? Amém. Hebreus 9, versículo 11 em diante, vai dizer o seguinte: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não veio por mãos, não feito por mãos, isto é, não é desta criação, nem por sangue de bode e de bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado a obra uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e de bodes e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ainda algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com o sangue do tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era necessário que a figura das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com seu sangue alheio, com sangue alheio. De outra maneira, necessário que fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado a morrer uma vez e depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Amém? Amém.
Tu és santo, Deus. Tu és poderoso. Essa é a tua palavra, esse é o teu evangelho, Senhor. Espírito Santo de Deus, me capacita, Pai, a instruir a tua igreja, a guiar a tua igreja no caminho que ela deve seguir. Nos ajuda, Espírito Santo, nos guia nessa verdade. Nos guia neste entendimento. É o que eu te peço. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Peço a vocês que deixem a palavra de Deus aberta. Nós vamos estar lendo o versículo 1. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: a perfeição do culto a Cristo. Então, muitas das pessoas hoje no nosso dia, eles querem fazer um ritual para que possa chegar até a Deus. Ah, eu vou jejuar 10 dias. Ah, eu vou subir no monte. Ah, eu vou fazer tal coisa para que Deus volte os olhos para mim. Ah, eu participo de tal religião que lá Deus se manifesta. Eu faço isso que ali está o poder de Deus. Mas o que nós precisamos entender, o que nós vamos aprender aqui hoje, que o nosso acesso a Deus, o nosso culto a Deus, a nossa adoração a Deus, ela só tem validade porque o nosso Senhor fez essa obra, o nosso Senhor Jesus Cristo fez essa obra de mediação. Não é sacrifício humano, não é ritualística humana que te leva até Deus, que leva a nossa louvor, a nossa oração, a nossa adoração até Deus. Mas é o que Cristo fez. Então, embora nós somos um pequeno grupo, pequenas pessoas, humilde, um violão, uma humilde oração, uma abertura de salmo, uma humilde pregação, tudo é recebido por meio daquilo que Cristo fez. Não é por meio daquilo que você fez durante a semana. Não é por meio daquilo que você fez durante a sua vida. Entenda, o seu acesso a Deus é por meio daquilo que Cristo fez. Por que você está enfatizando isso no início da sua pregação, irmão Antônio? Eu estou incentivando isso, acentuando isso, porque as pessoas acham que por ela fazer uma campanha, ela vai ter acesso a Deus. Por ela pegar uma rosa de Saron, ela vai ter acesso a Deus. Por ela passar no vale, ela vai ter acesso a Deus. Por ela fazer essas coisas religiosas que o homem inventa, achando que tem algum valor. Não tem. Tudo que você pede para atravessar até Deus, a não ser Cristo, é uma idolatria, é uma utopia. Não faz sentido. Agora, que nós vamos aprender uma coisa aqui, é algo que já está ultrapassado, que é o Antigo Testamento, para a nova realidade do nosso culto a Deus hoje. O culto a Deus no Antigo Testamento, que é a lei que foi dada por Deus do jeito que Deus mandou, é algo ultrapassado, porque ele representava algo que havia de vir. Agora, vou dizer assim, o santuário terreno, que foi dado a Moisés por Deus, era imperfeito. É isso que nós vamos aprender do versículo 1 ao 10. Olha lá para vocês verem o versículo 1. Também, primeiro tinha ordenança do culto divino no santuário terrestre. Entenda, o santuário terrestre era uma cópia do celeste e tinha mandamentos de Deus, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia um candeeiro, a mesa, os pães da proposição, ao qual se chamava santuário, santuário ou lugar santo. Preste atenção, meus irmãos. Aqui, ó. Depois eu passo por isso, mas presta atenção. Eu vou fazer isso aqui de novo. Imagina que da escada para trás aí é o lugar santo. E daqui para cá, aqui, não, hoje não é isso não, viu gente? É só uma representação. Aqui para cá é o lugar santíssimo, o santo dos santos. Daí para trás tinha um candelabro, que era o luzeiro, que eles tinham que manter aceso. Nós já sabemos que o quê? Que o nosso Senhor Jesus Cristo é a luz do mundo e quem segue Ele não andará em trevas. Então, o que você está querendo dizer com isso, irmão Antônio? Que o candeeiro dentro do lugar
santo, que até os sacerdotes comuns podiam entrar, a luz do candeeiro, que tinha que permanecer sempre acesa, representava Cristo, que é a luz do mundo. E lá dentro do tabernáculo tinha os pães da proposição. Aqueles pães já tinham uma representatividade para o nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele fala? Eu sou o pão da vida. E o altar de orações, que tinha que ter as brasas dele sempre acesas, que estava perto da cortina. É as orações de intercessão que Cristo faz por nós. Então, entenda que aquilo é uma cópia, era uma representatividade. E agora, olha o que ele vai trazer para nós. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chamava Santo dos Santos, que era tipo esse lugar, que era a Arca da Aliança, e o quê? Que tinha um incensário de ouro, que é a Arca do Concerto, coberta de ouro todo ao redor, e que como estava o vaso de ouro, que continha o maná, a vara de Arão que floresceu nas tábuas do concerto, de sorte que a arca dos querubins da glória fazia a sombra da propiciatório, para os quais coisas não falaremos agora particularmente. Esse qual o autor está trazendo, presta atenção numa coisa aqui. Lá tinha a Arca da Aliança, e os querubins em cima da arca representavam a presença de Deus. Então, tanto é que ele não podia entrar lá de qualquer maneira. E lá dentro daquela arca, no período do Antigo Testamento, teve uma fase que era guardado lá o bordão de Arão que floresceu. Que bordão é esse? É o cajado de Moisés que foi passado para Arão, que quando teve a discussão do sacerdócio lá no meio do povo egípcio, aquele menino lá, Cã, ficou discutindo com Moisés, por que nós não podemos ser sacerdote também? Moisés falou, cada um de vocês pega os seus cajados, coloque que ao amanhecer, o cajado que Deus escolheu vai estar florescido. E o cajado de Arão, que era da tribo de Levi, não só floresceu, mas que também teve fruto. Arão foi escolhido de Deus como sumo sacerdote, estava lá representado na arca. Presta atenção mais uma vez. Agora, lá dentro daquela arca, estava depositado lá o maná que desceu do céu, que alimentou o povo no deserto. Cristo é o pão, mais uma vez. E lá estava o quê? As tábuas da lei, os 10 mandamentos. A nossa nova lei agora é Cristo. Nós cumprimos a lei através de Cristo. Está vendo que tudo era representação? Agora nós vimos a palavra mágica. Qual que é a palavra mágica? Que era o propiciatório. Agora olha para você ver. O sacerdote era um homem que veio do povo, era um homem pecador também, e para ele ter acesso ao lugar santíssimo, ele tinha que fazer um sacrifício por ele primeiramente. Depois que o sacrifício era feito por ele, que ele entrava no lugar santíssimo e colocava o sangue nas pontas do altar, nas pontas da Arca da Aliança, fazendo o quê? Propiciação. O que é isso, meus irmãos, essa propiciação? É morrer no lugar de alguém. A nação não era para ser morta por causa do pecado dessa, era matar um cordeiro e feita essa propiciação. O que o Novo Testamento vem nos ensinar em Romanos 3, versículo 24 em diante, e em João 1, versículo 9 em diante, capítulo 2, versículo 2, que Jesus é a nossa propiciação, que Jesus é o nosso advogado. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, que nós vamos entrar mais para frente, mas você percebe que no natural, o homem pecador precisava do sacrifício dele, o sumo sacerdote, que só ele poderia entrar. Preste atenção, não era todo dia. O cuidado do tabernáculo, do candelabro, dos pães da proposição, do altar, era todo dia. Mas lá dentro do Santo dos Santos, era uma vez por ano, e somente o sumo sacerdote podia entrar lá, para quê? Para ser mediador do povo, para pedir perdão do pecado do povo. E, olha, vamos dar continuidade aqui, fazendo favor aqui, ó. E nisso dá para entender, aqui, ó, que eu já falei o 7 aí, viu, gente? Aqui, ó, oferecer a si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender que o Espírito Santo ainda, o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então, enquanto o serviço no primeiro tabernáculo, na parte do lugar santo,
não estava pronta, não podia entrar no lugar santíssimo. E dá a entender o quê? Ainda não está pronto, ainda não está perfeito. Não é assim, não era uma coisa completa. Era uma coisa inacabada. Olha lá. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar o que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, imposta até o tempo da correção. Então entenda, meus irmãos, aquele sacrifício que era feito, todo aquele trabalho, era uma sangueira, tá? Todo dia tinha sacrifício, todo dia tinha que queimar animais, todo dia tinha aquele ritual, mas não era suficiente para transformar, para aperfeiçoar nem o sumo sacerdote que estava servindo e nem as pessoas pela qual ele estava intercedendo. E por fim, meus irmãos, não passava de um rito sem fé, sem emoção, que os pessoal já estavam entregando as ofertas por entregar, não estavam fazendo por amor. Chegou o tempo de Miqueias exortar o povo: misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais que todo holocausto. Deus não quer bezerro, Deus não quer coisas ofertadas para Ele. Deus quer que a gente ande em justiça com Ele, em verdade, em santidade. Andar humildemente com Deus. E agora, nós vamos para a segunda parte. A parte que é atribuída à nossa vida. A parte que faz com que você, qualquer um de nós, desde o pastor, desde o menorzinho, tenha o mesmo acesso a Deus. A obra perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta obra perfeita dele, que não te deixa só no lugar santo, transitando, mas te leva para além do véu, que traspassa o véu. Se você entender isso, que agora não é uma vez por ano que você tem acesso a Deus, e como que esse acesso é feito, você vai ficar mais tempo na presença de Deus, você vai orar mais, você vai buscar mais. Agora vamos entender como que o nosso louvor, como que o nosso culto, como que a nossa adoração é aceita por Deus. Preste atenção aqui, ó. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não desta criação. Preste atenção. O tabernáculo era terreno, era servido por homem, trocado de vários sacerdotes. O seu Senhor Jesus Cristo, ele não ministra num tabernáculo terreno, mas num tabernáculo celestial. Eu quero que você grave isso, que a ideia de tabernáculo é a ideia de Deus no meio do povo. O templo era a ideia de Deus no meio do povo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez carne, o Cristo se fez carne e habitou entre nós. É a ideia de morada. Jesus era o templo quando ele estava aqui na terra, porque ele disse: derruba esse templo e em 3 dias eu levantarei novamente. Ele estava falando do próprio corpo dele. E hoje nós sabemos que o Espírito habita na igreja, no povo de Deus, e que a igreja é o templo, não é a parede. A igreja é o templo.